bom poder voltar a São José do Rio Preto e poder rever amigos queridos, que a gente vai amealhando no decorrer da caminhada. O pastor Antônio esteve agora, semana passada, com alguns pastores, alguns irmãos, fazendo face a face, o encontro com Deus, lá em Junquerópolis, e foi uma bênção muito grande, foi um tempo assim, maravilhoso. Nós tivemos quase 180 homens, né, Toninho? Quase 180 homens participando do face a face lá, e foram assim dias maravilhosos. Bom poder também rever o Luiz, a Valéria, são amigos há tantos anos. Eu nem pensava em ser pastor, era comerciante ainda, rapaz, solteiro, e a vida vai passando tão rápido, e Deus mudou a vida do Luiz, da Valéria. Eu lembro dos filhos dele, tudo pequenininho, hoje já são pastores, e a gente vai devagarzinho, a gente vai caminhando e vai amealhando, aumentando o ciclo da nossa amizade. Bom poder estar aqui junto com essa igreja, com essa comunidade, com o pastor Luiz, a sua esposa, esse lugar que Deus deu para vocês poderem propagar, alavancar o reino de Deus, levando a palavra, alcançando pessoas. Às vezes a gente vê uma igreja num lugar tão diferente, né? É interessante, irmãos. Guarda o que eu vou dizer para vocês. O tempo das grandes igrejas passou. Escuta o que eu estou falando para vocês. O tempo das grandes igrejas passou. Verdade, pastor. A gente vai vivendo ciclos, a gente vai andando e a gente vai vendo o que Deus está fazendo, e às vezes eu faço parte de um tempo, a nossa igreja é a primeira igreja batista de Junquerópolis. Antigamente, o sonho das igrejas era estarem no centro da cidade. O sonho das igrejas era estarem num lugar que tivesse uma praça na frente, igual a igreja católica. Toda igreja católica antiga tem uma praça na frente. Hoje não é mais cabível uma igreja no centro da cidade. Uma igreja no centro da cidade, ela está mal localizada. Olha para vocês verem como que a mentalidade de igreja mudou, porque o sonho de toda igreja, a nossa igreja batista em Junquerópolis, ela é a primeira igreja batista. Nós temos uma praça na frente da nossa igreja. Quem já foi em Junquerópolis sabe. A igreja católica também tem uma praça na frente dela, porque é uma igreja de 70 anos. Mas a gente não vê a hora de sair do centro da cidade. Hoje, quando você vai nos Estados Unidos, o Luiz esteve agora nos Estados Unidos, todas as grandes igrejas dos Estados Unidos não estão mais na cidade. Eu estou falando todas, irmãos. Estou falando todas. Todas as grandes igrejas saíram da cidade, compraram uma área rural, e lá eles têm estacionamento, eles têm escola, eles têm restaurante, eles compram uma área rural, distante do centro. Por quê? Porque vai para o centro de São José do Rio Preto agora. Para eu entrar na cidade agora, eu gastei 1 hora. Está tudo engarrafado. Agora você imagina São Paulo, Campinas. Imagina uma grande cidade. Quem que anda no centro da cidade hoje? Ninguém. É um semáforo atrás do outro. Por que os grandes shoppings da cidade, onde que os shoppings estão se instalando? Nas rodovias. Então eu estou falando para vocês porque vocês estão no caminho certinho. Hoje você vai ver o pastor Marcelo Toschi. Onde que eles compraram a área deles? Fora da cidade. Onde que o pastor Domingos comprou a área da igreja de Marília? Fora da cidade. Onde que o Eibe vai construir a igreja em São Paulo? Na Marginal, fora da cidade. Então, percebam, irmãos, como que a mentalidade vai mudando. Outra coisa que eu vou dizer para vocês: o tempo das mega igrejas, o tempo dos grandes templos de 4, 5 mil pessoas, isso está com os dias contados. As igrejas que mais crescem nos Estados Unidos da América são as igrejas que estão construindo templos para 1.000 pessoas,
no máximo 2.000 pessoas. Você imagina, eu estive nos Estados Unidos no ano passado, eu estive 2 vezes. Quando você vê igrejas como a Gateway, Lakewood, essas grandes igrejas para 40.000 pessoas, 30.000 pessoas, fala para mim, você vai para um templo, para uma igreja de 40.000 pessoas, quanto tempo você acha que você demora do estacionamento para conseguir entrar na igreja? Você gasta 2 horas para entrar na igreja e 2 horas para sair da igreja. Quanto tempo você acha que o teu carro demora para sair do estacionamento de uma igreja com 40.000 pessoas? Vai num estádio de futebol, num jogo, com 40.000 pessoas. Quanto tempo você acha que você demora para sair de um lugar desse? Pastor, o que está acontecendo? O mundo hoje, a mentalidade mudou. Você quer ir num lugar onde você possa ter acessibilidade? A igreja que mais cresce nos Estados Unidos hoje é uma igreja, eu me esqueci o nome. O pai dele tem uma igreja de umas 40.000 pessoas. Ele montou só na Califórnia, ele tem 45 igrejas. Se eu não me engano, só em Dallas tem 40 igrejas. 40 igrejas com um templo para 800 pessoas. 4 vezes 8, 32 mil pessoas. Ele faz 2 cultos no domingo. 64.000 pessoas em 32 igrejas. Aí sabe o que o cara faz, Luiz? Ó a visão. A visão hoje, irmãos, não é mais de uma igreja elefante. A visão hoje é de uma igreja tigre. Uma igreja de 5.000, 10.000 pessoas. Fala para mim, onde que você vai ter sala para colocar criança para 5.000 pessoas? Porque você não pode pensar num tempo para 5.000 pessoas. Você tem que pensar em sala para criança. Você tem que pensar em estacionamento. Você tem que pensar em logística. É melhor, escuta bem, é melhor você ter 5 igrejas de 1.000 do que uma igreja para 5.000. A gente tem que pensar nisso. O que esse pastor pensou? Ele tem 40 campos, 32 campos, um templo para 800 pessoas, 600 pessoas, 1.000 pessoas, aonde tem pastor local, adoração local. Outra coisa, Luiz, pensa bem. Você tem uma igreja de 40.000 pessoas. O camarada chega na igreja hoje, ele diz assim: nunca eu vou conseguir cantar no louvor, porque numa igreja de 40.000, o que canta? Não, imagina para você, eu mudo para os Estados Unidos agora, eu vou para uma igreja de 40.000 pessoas. Qual que é a chance que eu tenho? Não, até eu conseguir conhecer o pastor, eu já estou com o cabelo branco. Agora você chega numa igreja com 800 pessoas, 1.000 pessoas. Você pode desenvolver o seu ministério, você vai ser conhecido, você tem equipe de pastor local, você tem equipe de adoração local. Vocês estão entendendo, pastor, o que eu estou dizendo? Essas igrejas de 500 pessoas, 1.000 pessoas, elas são chamadas de igreja tigre. São igrejas que têm agilidade, são igrejas que têm movimento. Uma coisa é você movimentar um elefante de 40.000 pessoas. Outra coisa é você administrar e mover um lugar onde você vai ver as pessoas, onde as pessoas são reconhecidas, são abraçadas. A mentalidade de igreja, ela mudou completamente. Eu estou falando isso para vocês porque nós estamos, a visão de igreja, a mentalidade de igreja, ela está mudando muito rápido. É aquele sonho de participar de uma igreja de milhares de pessoas. Hoje as pessoas elas querem participar de alguma coisa, elas querem ser conhecidas, elas querem receber uma oração, elas querem receber um abraço, elas querem participar de alguma coisa. O mundo hoje é um mundo interativo. As pessoas não querem mais ser um número, elas querem fazer parte das coisas. É por isso que o mundo está mudando e mudando muito rápido. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, mas nós temos líderes aqui e eu queria muito que vocês repensassem, reavaliassem algumas coisas, porque às vezes você monta uma máquina muito grande, mas depois você não consegue movimentar ela. Eu louvo a Deus por poder estar com os irmãos aqui. A semana passada eu cheguei do Catar, eu fui para a capital em Doha. Vocês sabem que o Catar é um país
que não tem aliança com Israel nem com os Estados Unidos, não tem aliança com a Arábia Saudita, e o evangelho é extremamente ainda perseguido. O Catar é um país pequeno e um país muçulmano, e infelizmente não se pode. Eu estava num shopping com os irmãos para a gente jantar, e eu fechei o olho para orar. O cara disse: pastor, não fecha o olho, não se pode fazer uma oração aqui. Então, às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente tem essa liberdade, e nós não sabemos o que os nossos irmãos estão passando do outro lado. Muitos cristãos são perseguidos. Se você se identificar como cristão, você é banido do país, às vezes você é preso, às vezes você apanha. Eu cheguei exatamente no mês que é o mês do Ramadã. O jejum ou o período do Ramadã do Islã, do país islâmico, eles duram em torno de 29 a 30 dias. E é interessante que nós estamos no Brasil e nós estamos acostumados com a liberdade, porque nós somos cristãos e a gente não obriga ninguém a ser cristão. Mas quando você está no mundo islâmico, no mundo muçulmano, você é obrigado a obedecer à lei do Islã. Então você imagina que eu chego no meio do Ramadã, que é o período do jejum deles. Eles, a partir do que o sol nasce, não se pode nem beber água. Você não pode nem beber água, não pode comer, até o sol se pôr. Quando o sol se põe, aí eles vão para os restaurantes, vão para comer. Eles comem até 2, 3, 4 horas da manhã, porque eles comem até não aguentar mais, porque a hora que o dia amanhecer, eles vão ter que entrar em jejum de novo. Porque não é uma coisa que nem a gente que faz uma coisa por amor, por louvor a Deus, assim, dizendo: olha, eu quero fazer isso para adorar a Deus, mas é uma coisa por obrigação. E eu chego lá no mês do Ramadã, e você chega no aeroporto em Doha, você não pode beber uma água. Você compra água, mas o cara diz: você não pode abrir. Você não pode beber uma água na rua, não pode beber uma água no aeroporto. Os restaurantes todos fechados. Você vai no mercado e compra um pacote de bolacha, mas você não pode abrir o pacote de bolacha, porque se alguém vê você comendo uma bolacha, você apanha, porque você faz jejum por bem ou por mal. Então, alguns aqui iam ter dificuldade de ficar sem comer a bolachinha. Mas eu fiquei tão feliz, irmãos, da gente poder se reunir com a igreja que se reúne em pequenos. Eles têm medo de se reunir em grandes grupos. Então são pequenas células de 7 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas. Ele não é proibido você se reunir num grupo maior. E nós quebramos um pouco o protocolo e nos reunimos em apartamentos, em escritórios com 42, 50 pessoas. E dá uma dor no coração da gente, pastor Antônio. Eu disse assim: vamos arrumar um violão, o pastor não pode tocar aqui. E a gente quer dar um glória a Deus, e pastor, a gente não pode orar alto aqui, ninguém pode saber que nós estamos aqui. Se nós formos denunciados, vai todo mundo para o xadrez aqui. Então você imagina a gente fazer uma reunião numa célula, 40 pessoas, e a gente não poder fazer uma oração alto, não poder cantar uma música. Às vezes nós estamos aqui hoje numa sexta-feira num país que você pode sair na rua e dizer glória a Deus, e a gente não sabe quanto é maravilhoso a liberdade que nós temos de servir a Deus. Do Catar, de Doha, eu fui à Coreia do Sul. Pela primeira vez, pastores brasileiros foram chamados para pregar numa conferência de oração na Coreia do Sul, em prol da Coreia do Norte, da igreja perseguida. Irmãos, o avivamento da Coreia do Sul acabou. O Luiz esteve lá. Você esteve na Coreia, não teve, Luiz? É interessante que os jovens da Coreia do Sul, aquelas grandes igrejas, como nós estamos acostumados a ler nos livros, a igreja do David Jung-Chul, as maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. É interessante que as maiores igrejas do mundo estão em Seul, a maior igreja Holiness, a maior igreja presbiteriana, a maior igreja metodista, a maior Assembleia de Deus, a maior batista, as maiores igrejas do mundo estão concentradas na Coreia do Sul. Mas o fogo do avivamento passou. A igreja da Coreia do Sul ficou rica.
eles são milionários, os templos são monstruosos. Nós estamos falando de 500 mil pessoas, de 300 mil pessoas. Mas o Luiz esteve lá, é uma igreja ainda tradicional. Os jovens da Coreia do Sul, eles não querem ir na igreja. Os jovens não têm motivação para ir, porque a igreja, ela não acompanhou a modernidade. É interessante que a gente vê aquele pessoal tocando aqueles órgãos de tubo, os coral cantando, uma multidão de gente. Mas o país não queima mais no fogo do avivamento. Os montes de oração, que tinha muitos montes, hoje tem 2, 3 montes de oração. Porque a juventude da Coreia do Sul, a igreja ficou rica e ela perdeu o passo na história. Eu achei interessante porque pela primeira vez nós fomos pastores brasileiros. Você imagina pastores brasileiros pregando na Coreia do Sul. E eles olhando para a gente dizendo assim: ora para nós, porque nós precisamos voltar ao avivamento verdadeiro. Nós precisamos dessa alegria que vocês têm no Brasil. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem nós somos? Quem somos nós para estar pregando? Pastores brasileiros. Você imagina eu ministrando para aqueles pastores antigos, sul-coreanos, e eu dizendo, meu Deus do céu. Agora sabe o que me motivou, irmãos? É o poder do Evangelho. Nós estivemos reunidos com pastores, missionários e irmãos que fugiram da Coreia do Norte, do regime comunista, e hoje vivem na Coreia do Sul. Eu sentei com um homem, Luiz. Ele já velho, cabelo branco. Ele fez parte do exército comunista. E ele, junto com o exército da Coreia do Norte, eles entravam na casa dos pastores, dos cristãos. Quando descobria que alguém era crente, que alguém era cristão, eles invadiam a casa. E eu não sei se você já assistiu filme sobre isso, leu livros, mas os cristãos da Coreia do Norte, quando veio o regime, eles enterravam as Bíblias, eles escondiam as Bíblias, e eles prometiam prêmios para as crianças que contassem se tinha alguma Bíblia, algum livro preto escondido na casa dos pais. E quando as crianças voltavam para casa, os pais já estavam mortos, muitos estavam presos, porque era proibido ter Bíblia. E eu sentei com esse irmão já velho, e ele era um soldado norte-coreano. E junto com o exército eles invadiram uma casa. Ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida dele. Mas disseram que naquela casa tinha um livro preto. E eles invadiram a casa, prenderam o casal, os 2 velhos, e ele achou o livro preto. E ele nunca tinha pegado, ele nunca tinha visto uma Bíblia. Ele só ouvia falar do livro preto. Ele pegou aquele livro e escondeu. Ele levou para casa, ele era um soldado. E ele começou a ler. E quando ele começou a ler aquele livro preto, ele não sabia que era uma Bíblia. Deus começou a falar com ele. Jesus apareceu para ele. Jesus disse: eu sou o Senhor dessa palavra. Ele fugiu da Coreia do Norte, atravessou a fronteira, foi para a Coreia do Sul com o livro preto e disse: eu quero que vocês me falem desse livro. Hoje ele serve a Deus e cuida das crianças. É um refugiado. Eu fiquei ouvindo essas histórias. Às vezes nós estamos aqui no Brasil, a gente pega a Bíblia que está velha, joga fora. Nós não sabemos o poder que tem a palavra de Deus. Diga aleluia. Bom, eu já contei tanta história, né? Mas eu queria hoje, tem uma palavra de Deus queimando no meu coração, e eu vou ser rápido. É que a gente vem é só um dia, né? Então a gente quer falar tudo de uma vez. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Esse texto fala de quando Davi assume o poder, e agora ele se torna rei sobre as 12 tribos de Israel, tanto o reino sul como o reino norte. É a primeira tentativa de Davi de levar a arca de volta a Jerusalém, a Sião. Vamos ler, vocês conhecem esse texto, mas nós vamos ler. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12, diz assim. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional.
De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Veja bem, Davi, ele reúne um exército, 30.000 soldados, os melhores valentes. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Diga aleluia. Irmãos, esse é o desejo de todo líder, de todo pastor. Esse é o desejo de todo homem de Deus, de todos nós aqui. Nós queremos a arca de Deus. A arca de Deus fala da presença. Deus disse assim: a minha presença, eu vou me manifestar, a minha glória vai estar sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, que tinha 2 querubins, 2 anjos de asas abertas, um de frente para o outro. Era sobre essa arca, era dessa arca, desse propiciatório, dessa tampa, entre os querubins, que Deus falava com Moisés, que Deus se revelava, que a presença manifesta, chamada Shekinah de Deus. Era ali que Deus visitava o seu povo, que Deus falava com o seu povo. Quando a arca de Deus foi tomada e levada para os filisteus, depois essa arca de Deus volta e ela fica na casa de Abinadab durante 20 anos. Durante o reinado de Saul, essa arca, ela fica 20 anos na casa de Abinadab, que era pai de Uzá e Aiô, e nós não temos nenhum relato de milagre, de uma manifestação, nada. Mas quando Davi assume o poder, ele se torna rei, não apenas sobre o reino norte, mas também sobre o reino sul. Ele agora é rei sobre Jerusalém e também sobre Samaria. Vocês, não sei se vocês sabem, mas só a título de informação, irmãos, foi somente no reinado de Davi que Israel conquistou toda a terra que Deus prometeu a Abraão. Antes de Davi, quando Josué entra na terra prometida, junto com todas as tribos de Israel, Josué não consegue conquistar toda a terra que Deus prometeu. Mas quando Davi assume o poder, Davi conquista cada palmo de terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Diga aleluia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu conquistar a plenitude da promessa de Deus. E quando ele assume o poder, o governo sobre todas as 12 tribos, reino norte e sul, ele diz assim:
nós precisamos trazer a arca de Deus. Nós precisamos trazer de volta a presença de Deus a Sião, a Jerusalém, a cidade de Deus. E ele então reúne uma grande comitiva, 30 mil homens. Ele chama os sacerdotes, os levitas. E o coração de Davi é sincero. O coração de Davi é verdadeiro. Só que, deixa eu lhe dizer uma coisa: não se transporta a arca de Deus, a presença de Deus de qualquer maneira. Uzá e Aiô, eu fico imaginando que eles dizem assim para Davi: fica tranquilo, rei, nós vamos organizar tudo, pode vir, nós vamos fazer uma carroça nova, vamos pegar uns boizão bem bonito, porque foi assim que os filisteus trouxeram a arca. Os filisteus trouxeram uma arca para o território de Israel, numa carroça nova, puxado por 2 vacas. É uma outra mensagem. Mas Uzá e Aiô, eles querem transportar a presença de Deus como os filisteus fizeram. E tudo parecia que estava dando certo. Estava tudo certinho. Eles estão cantando, estão dançando, os bois estão andando. Mas a Bíblia diz que na eira de Nacon, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a presença de Deus, tentou segurar a arca, e ele morreu na hora. Quando Uzá cai morto, fulminado, ninguém mais canta, ninguém mais toca, ninguém mais dá um passo. A Bíblia diz que naquele dia Davi temeu a Deus, Davi teve medo. Algum tempo atrás eu preguei um sermão, e o meu tema era assim: quando a arca de Deus não chega. Porque eu não sei se você já parou para pensar. Você imagina um rei com 30 mil dos valentes, dos soldados dele, o pessoal tocando harpas, liras, tamborins, era um som. Você imagina as crianças no muro de Jerusalém, homens, mulheres, todo mundo dizendo: o rei está chegando. A tenda preparada, o tabernáculo preparado, tudo enfeitado, as crianças nos portões. Eu imagino a Mical na janela, esperando, porque na segunda vez ela estava. Mas nessa primeira Davi não entra dançando. Dessa primeira vez os instrumentos voltam para Jerusalém, o rei de cabeça baixa, os soldados marchando. Dá para você imaginar as pessoas dizendo: rei, cadê a arca? Sacerdotes, cadê a arca? Por que a arca não veio? Por que a presença de Deus não chegou? Por que a festa acabou? Irmãos, é muito difícil quando há uma expectativa no nosso coração. A gente que é pastor, a gente que é líder, às vezes nós preparamos tudo, nós fazemos tudo, tem uma expectativa, mas a arca não chega, a presença de Deus não chega. Irmãos, é muito difícil quando você está num lugar, quando você prepara tudo e você diz assim: Deus não chegou aqui. Você toca, você canta, você prega, você prepara uma conferência, você prepara um seminário, você constrói uma igreja, mas ele não vem. O que a gente faz quando a arca de Deus, ela não vem, ela não chega? A Bíblia diz que naquele dia Davi temeu a Deus. Ele disse assim: como trarei a mim? Como que eu trarei a presença, a arca? O que eu vou fazer? E eu queria que você parasse e pensasse comigo. Quando os bois tropeçam na caminhada, Deus está mudando a arca de direção. Escuta. Está me ouvindo, pastor? Quando os bois tropeçam,
Deus está mudando o destino da presença dele. Porque a arca não pode ser segurada por mãos humanas, Luiz. Não são homens, não são autoridades humanas, não são denominações, não são autoridades. Mão humana não segura a arca. Quando Uzá tentou segurar, quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a presença de Deus com a mão dele. Homem não segura, homem não governa. O vento sopra onde quer, do jeito que quer, para onde quer. Davi temeu a Deus, ninguém entendeu, porque quando os bois tropeçam, ninguém entende. Quando os bois tropeçam, os homens entram em crise. Quando os bois tropeçam, os homens começam a temer. Quando os bois tropeçam, os homens dizem assim: o que nós vamos fazer? Olha aqui para mim, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Tem um homem morando bem perto. Ninguém sabe quem ele é. Ele não é filho de profeta. Ele não é sacerdote, nem filho de sacerdote. Não tem linhagem, é pobre. Eu já estive em Obed-Edom pelo menos umas 3 vezes. Quando você vai a Jerusalém, e hoje a região, a terra de Obed-Edom é um refúgio para cristãos. Hoje tem um hotelzinho muito legal lá, e é um refúgio para moças judias que engravidam solteiras antes de casar e são expulsas de casa, ou cristãos, ou judeus que se convertem. Lá existe um lugar de refúgio em Obed-Edom. É um lugar muito legal, mas muito especial. Muito especial. Eu tenho bons amigos lá. Mas Obed-Edom, irmãos, é uma terra seca. É uma região montanhosa, próxima a Jerusalém, alguns quilômetros de Jerusalém. E é um lugar de muita pedra. É um lugar pobre. É que hoje Deus é maravilhoso, mas ainda hoje você olha assim e diz: é muito difícil viver aqui. Obed-Edom vivia lá. Ele era um homem pobre. Era um homem que estava lutando para sobreviver naquelas pedras, naquelas montanhas. Agora, imagine comigo, pastor Antônio. A comitiva real para, porque não tem outro lugar para a arca ir. E eu imagino o rei, aquelas pessoas chegando e dizendo assim: boa tarde. Quem que é o dono? Quem que é o dono da casa aqui? Quem que manda aqui? Quem que é o senhor? E Obed-Edom chega e diz: sou eu. A gente poderia guardar na casa do senhor a arca de Deus, a presença de Deus, porque nós não sabemos o que fazer. Quando os bois tropeçam, pastor Luiz, quando os bois tropeçam, Deus está levantando os improváveis. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Imagina comigo, quando que Obed-Edom imaginou que a arca de Deus ia entrar na casa dele? A arca que o rei queria levar para Jerusalém, a arca que Davi, a arca que Salomão ia construir um templo para colocar ela. Quando que um cara pobre, um roceiro, um cara da roça, um cara que não tem expressão, que não tem sobrenome, que não tem nada, quando que um cara desse imaginou? Eu não sei se você já entendeu o que eu estou te dizendo, mas muitos de vocês aqui nunca imaginaram que ia ser um líder, nunca imaginou que ia ter uma chance. Você nunca imaginou que ia estar na frente de uma igreja, mas quando os bois tropeçam, é porque Deus está mudando o endereço da arca. A Bíblia diz que em 3 meses a vida de Obed-Edom mudou. Em 3 meses a vida de Obed-Edom mudou radicalmente. Os filhos prosperaram, a casa prosperou. Tudo na vida de Obed-Edom mudou.
por causa da presença de Deus, por causa da arca de Deus. Fracassos mudam a história de famílias, igrejas e vidas. Eu tenho uma outra palavra de Deus para você. Existem coisas que nascem no coração dos homens, mas existem coisas que nascem no coração de Deus. Por favor, deixa eu falar com calma isso com vocês. Toda estratégia humana passa, mas a visão de Deus não passa. Existem coisas que são estratégias humanas, metodologias humanas. Essas vêm e vão. Grandes igrejas, pequenas igrejas, isso vem e vai. Mas a visão de Deus não passa. E tem uma coisa, irmãos, que eu creio com todo o meu coração, que é uma visão de Deus. E a visão de Deus é que o avivamento não é da igreja para as casas, mas é das casas para a igreja. Eu vou repetir. Antes do avivamento começar em Jerusalém, Deus decidiu: eu vou passar primeiro na casa de Obed-Edom. Existe uma promessa de avivamento para o Brasil. O avivamento do Brasil não vai começar nas grandes igrejas. Guarda o que eu estou te dizendo, Valéria. O avivamento não vai começar nas grandes igrejas, não vai começar nas grandes denominações. O avivamento vai começar com gente simples e em casas simples. As casas, a arca de Deus vai chegar lá na tua casa, lá na tua célula. Isso não é visão de homem, é visão de Deus. O avivamento vai começar nas casas e das casas vai chegar nas igrejas. Se prepara, abra a porta da tua casa, a arca vai chegar lá. Deus vai tocar a tua casa, Deus vai tocar a tua família. Antes do avivamento chegar na igreja, vai chegar na tua casa. Quantos recebem essa palavra hoje? O avivamento de São José do Rio Preto vai começar dentro das casas. Antes da arca chegar em Jerusalém, Deus estava avisando: primeiro eu vou passar numa casa. Mas eu estou falando tudo isso porque há uma promessa de Deus. Eu estou falando de Davi, dessa arca, porque vocês sabem que no Antigo Testamento a arca teve 3 casas, 3 habitações. Primeiramente, a arca ficou no tabernáculo que Moisés levantou no deserto. Depois, na tenda, no tabernáculo que Davi construiu. E depois ela foi levada para o templo de Salomão. Depois que o templo foi destruído, que Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, depois de todo esse episódio, nós não temos mais, não há nenhum relato histórico. Tem um monte de especulação, mas ninguém sabe onde foi parar o destino dessa arca. Deus é que sabe. Mas o interessante é que a profecia, a promessa de Deus, não é que ele vai levantar o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão. Na verdade, o templo de Salomão vai ser levantado pelo anticristo. Mas há uma promessa de Deus, uma profecia, que nesses últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, Deus levantaria a tenda caída de Davi. Isso está registrado no profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós 9:11 diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Diga: a tenda caída de Davi.
consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Diga aleluia. Como nós estamos com o horário avançado, irmãos, eu vou resumir as coisas dizendo o seguinte: você quer saber o que Deus vai fazer no nosso tempo? Você não precisa olhar para o tabernáculo de Moisés, você não precisa olhar para o templo de Salomão, mas Deus diz: nesses últimos dias eu vou levantar a tenda caída de Davi. Eu queria que os pastores, os líderes aqui, você atentasse como era a tenda de Davi, porque é o que Deus quer fazer nos nossos dias. Deus diz: eu vou reerguer, eu vou reedificar, eu vou levantar. E é interessante, irmãos, que a igreja desse tempo, ela tem que olhar para a tenda de Davi, porque é isso que Deus está fazendo. Porque muitas vezes nós queremos construir algo, fazer algo, nós queremos edificar uma coisa que Deus não quer edificar. Nós queremos construir algo que Deus não está construindo. E nós precisamos construir com Ele, fazer com Ele. Eu tenho aprendido com o pastor Carlito Paes que a igreja desse tempo, ela tem que ser apostólica, profética e pastoral. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o fundamento da igreja, a base da igreja seriam apóstolos e profetas. Então uma igreja tem que ser apostólica, profética e pastoral. Apostólica por quê? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Enviado, o apóstolo. Jesus olhou para a igreja e disse: ide. Uma igreja que não vai, uma igreja que não é apostólica, uma igreja que não sai das quatro paredes, ela não é uma igreja que está vivendo o chamado de Deus. Por que a gente fala de uma tenda? Por que a gente não fala de um templo? Porque uma tenda fala de algo que pode se movimentar, algo que pode ir, algo que pode sair daqui e ir para lá. Ela se movimenta. A igreja, irmãos, ela está em movimento. Jesus disse assim: os meus sinais seguirão. Marcos 16, os sinais seguirão aqueles que creem. Você segue quem? Você segue quem está em... eu falo para você: me segue. Ué, como é que você vai seguir uma pessoa parada? Os sinais seguirão. Por quê? Porque a igreja, ela é enviada. Ide. É uma igreja apostólica, é uma igreja que vai, é uma igreja que avança, mas é uma igreja profética, porque ela traz o céu para a terra. Venha sobre nós o teu reino. O profeta, ele fala de Deus para o homem. A mensagem que nós pregamos, o apóstolo Paulo diz: eu não preguei para vocês palavras de sabedoria, palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu preguei para vocês o poder de Deus, o evangelho de Deus. Poder de Deus. O que tem faltado para a igreja, o que tem faltado para nós, é que a gente ouvia muito antigamente: assim diz o Senhor. Então a gente tem lido muito, o filósofo não sei o que, o pensador não sei o que, mas está faltando você dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas ela também tem que ser então veja bem, uma igreja apostólica que vai, uma igreja profética que traz, mas uma igreja pastoral. Irmãos, as pessoas, Jesus olhou para a multidão e Jesus se comoveu, porque ele diz: eu olho para a multidão e eu vejo que elas são ovelhas que não tem pastor. É por isso, pastor, que nós temos que tomar muito cuidado, porque durante alguns anos no Brasil, as pessoas foram contadas como número. Eu tenho 1000, eu tenho 2000, eu tenho 3000,
as pessoas não são números, as pessoas são pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas, as pessoas precisam ser abraçadas. Por que nós amamos células? Porque na célula as pessoas têm nome. Nas células as pessoas não são números. Nas células as pessoas recebem um abraço, elas recebem uma oração, o líder sabe quando está doente, quando não está doente. O pastoreio, nós falamos de discipulado. Nós precisamos cuidar das pessoas. Não adianta só a igreja ir, não adianta só a igreja profetizar. A igreja precisa cuidar das pessoas. Irmãos, a coisa mais gostosa do mundo é quando você vê uma igreja onde as pessoas cuidam umas das outras, quando as pessoas se preocupam umas com as outras. Às vezes eu fico vendo na própria visão celular. A gente ouve alguns discursos e a gente ouve algumas palavras que são mentirosas. Ninguém consegue cuidar de todo mundo. Ninguém consegue abraçar todo mundo. Irmão, Jesus tinha 12 discípulos. Quantos subiam com ele no monte para orar? Quantos ele chamou para entrar na casa de Jairo? 3. Dos 3, quem que deitava a cabeça no colo dele? 1. A gente não consegue fazer isso com todo mundo, Luiz. A gente não consegue ser pai de todo mundo. A gente não consegue abraçar todo mundo. A gente não consegue prestar atenção em todo mundo. E infelizmente tem muita gente decepcionada, porque às vezes você faz uma promessa, a gente quer cuidar de todo mundo, você quer abraçar todo mundo, mas a gente não consegue. A Bíblia diz que havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi na casa de uma só. Porque a gente não consegue estar em todas as casas, a gente não consegue sentar com todo mundo. Mas essa tenda de Davi fala de uma igreja pastoral. Não é, Luiz, presta atenção nisso, filho. Não é simplesmente uma multidão. Uma tenda fala de pessoalidade. Deus quer levantar uma igreja onde nós possamos ter homens e mulheres com um coração pastoral, aonde nós podemos ter um templo para milhares, mas onde a gente possa ter uma tenda para sentar e comer com as pessoas. As pessoas são mais importantes. É tudo que Deus tem nessa terra. Tudo vai passar, mas uma alma vale mais do que o mundo todo. Diga glória a Deus. Agora, quando eu penso na tenda caída de Davi, eu penso no seguinte: quando eu era pequeno, eu era criança, graças a Deus isso não faz muito tempo, eu nasci em Rondônia, e vocês imaginam a Rondônia há 44 anos atrás. Eu nasci numa fazenda que o papai tinha entre Porto Velho e Ji-Paraná. Eu fui registrado em Porto Velho, mas depois nós nos mudamos para uma pequena vila em Ji-Paraná, chamada Quilômetro 4. Depois moramos em Vilhena. Quando nós mudamos para Vilhena, para vocês terem noção, não tinha energia elétrica na cidade, era gerador. Ninguém tinha geladeira. A televisão tinha uma só na praça, todo mundo sentava para assistir televisão. Os mais novos aqui nem imaginam o que é uma casa sem energia, sem geladeira, era muito doido. Mas a minha mãe, ela dizia assim: ô filho, vai lá na venda do Zé e compra para a mãe, aqui está a lista. E eu chegava na venda do seu Zé, eu não sei como é que se chamava aqui na região de vocês, mas lá chamava venda, empório, mercearia, que mais? Armazém, armazém do Hilário. E a gente chegava lá, tinha aquelas caixas de madeira, ou às vezes de alumínio, e tinha farinha, tinha um arroz, tem gente, caipira. Alguém já lembra disso aí? Tem uns que tem caipira aqui, ó? Tem meia dúzia de velho aqui. O resto não sabe o que é isso. E aí, o seu Hilário, o seu Zé, ele pegava aquele canecão de alumínio assim,
enfiava na farinha, colocava num pacote, e aí no outro pegava o arroz e o café, e colocava naqueles pacotes, botava numa sacola, e eu ia embora. Sabe por quê? Porque naquele tempo, o produto era mais importante que a embalagem. Nós não estávamos preocupados com a embalagem, nós queríamos o produto. Não é isso? Mas chegou a época da televisão, a época do visual, porque na época era só rádio, a novela era pelo rádio, era a turma da Maré Mansa no rádio, né? Mas aí chegou o tempo da televisão, onde o visual, a imagem se tornou muito importante. E aí começou a se vender embalagem. Eu não sei se você já teve a tristeza, o triste, a decepção, a tristeza de você ganhar um trem assim, com uma caixa muito bonita. Você pega assim e fala, meu Deus do céu. A hora que você abre, você fala, gente, mas parecia tão bonito esse trem. É que nem lanche, esses lanches famosos aí, que eu não posso falar o nome, né? McDonald's, Burger King. Você olha assim, você fala, a hora que você pega, fala, gente, devia ter pedido 2 disso aqui. Né? Porque a embalagem é um negócio maravilhoso. Agora, olha que fenômeno. Olha que fenômeno. Nós estamos em 2018. Os armazéns estão voltando. Os empórios estão voltando. E hoje você chega no mercado e você diz assim, o que tem aí dentro? Eu quero saber o peso líquido. Eu não quero saber o que a embalagem diz. Eu quero ver. Eu quero tocar. O que tem aí dentro? Tem glúten? Tem conservante? Nós estamos voltando. Irmãos, as pessoas não querem mais embalagem. As pessoas querem o produto. Pastor Antônio, igreja não é diferente. Fala para mim, quem em São José do Rio Preto hoje frequenta uma igreja por causa da embalagem? Ninguém. Ninguém. Ninguém é católico em São Paulo por causa da Catedral da Sé. Ninguém. Eu estive nas grandes igrejas na Europa, eu já tive. Você vai em Amsterdã, na Holanda, as igrejas que Calvino pregou, que Lutero pregou, hoje virou museu, virou bar, virou boate. Tem igreja na Europa, irmãos, que durante o dia é restaurante e depois é igreja. São templos monumentais, mas ninguém mais frequenta uma igreja por causa de uma caixa, por causa de um templo. As pessoas não querem mais saber de embalagem. Deus diz assim, eu não vou levantar o templo de Salomão. Eu não vou levantar uma igreja que tem aparência. Eu vou levantar uma igreja que tem essência. Essência. Ninguém está procurando caixa, pastora. As pessoas chegam, elas precisam se sentir amadas. Você vai construir uma grande igreja, Luiz. Pensa nisso. Nós vamos começar em Andradina. Eu não quero fazer nada suntuoso. Quero fazer o melhor para Deus. Mas eu quero fazer o necessário. Mas eu tenho uma coisa que eu quero fazer de tudo. Eu quero construir um lugar onde a gente possa orar 24 horas por dia. Pode ser um barracão simples como esse, mas as pessoas têm que chegar na porta e elas têm que saber, Deus está aqui. A arca de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Quando você vai a Jerusalém, é algo interessante, porque bem no centro de Jerusalém antiga está o túmulo do rei Davi. É bem perto do cenáculo onde desceu o Espírito Santo. É tudo muito próximo ali. E é interessante que existe um lugar onde foi levantada essa tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. E se você perguntar para qualquer historiador, para qualquer guia, ele vai te dizer o seguinte: quando
a tenda de Davi estava funcionando, em toda Jerusalém, nas 12 portas de Jerusalém, dentro dos muros da cidade de Jerusalém, em todo lugar em Jerusalém, se podia ouvir as canções e a adoração 24 horas por dia. Você já imaginou isso, Luiz? Em qualquer lugar que você tivesse da cidade, você parava e você ouvia o som das liras, os cantores, as harpas, os tamborins. Agora, escuta bem, minha filha. Se ouvia a adoração, mas não se via os adoradores. Havia 2 horas no dia de sacrifício, pela manhã e à tarde. Os sacerdotes sacrificavam, queimavam sacrifícios a Deus. Todo dia pela manhã e todo dia à tarde havia sacrifício, holocausto. A fumaça subia no altar, mas se sentia o cheiro do sacrifício, se via a fumaça do sacrifício, mas não se via os sacerdotes. Deus disse assim: é essa tenda que eu estou levantando. Uma tenda aonde vai se ouvir o som da adoração, mas quem vai aparecer não são os adoradores nem os cantores. Uma igreja, um lugar, Luiz, aonde vai se ver o sacrifício queimando, homens queimando na presença de Deus, sacrifícios suaves a Deus. É por isso que Paulo diz: eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem-se como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Paulo estava dizendo: Deus vai levantar a tenda, homens e mulheres vão queimar na minha presença, vão se ver a fumaça, vão se sentir o cheiro, mas quem vai aparecer não são os grandes pastores, não são grandes mulheres, mas o nome de Deus vai ser visto e vai ser percebido. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Vocês estão percebendo isso no Brasil? Eu vi essa menina adorando. Eu não lembro o seu nome. E deixa eu te dizer, eu não quero lembrar. Porque o teu nome não é importante, nem o meu. Você não precisa lembrar do meu nome, mas você precisa lembrar que teve fumaça aqui essa noite. Eu estava com o Toninho. Você também estava lá em Naviraí. E chegou uma hora que eu fiquei indignado, fiquei bravo com Deus. Porque você imagina um culto que começou 9 da manhã, era 4:30 da tarde, nós não tínhamos saído para almoçar ainda. Não, você estava lá. 9 da manhã, 4:30 da tarde, ninguém tinha ido para almoçar e ninguém tinha pregado. Aí eu sou batista, eu fiquei indignado. Eu falei: não é possível um negócio desse. Falei: não pode um negócio desse, porque tanto homem aqui, Luiz Hermínio lá, Judá Bertelli lá, Tom Sampaio lá, meu irmão, só top. E eu doido para ver os caras pregar, para me copiar o sermão e pregar também. Como é que você fica das 9 da manhã às 4:30 da tarde, não tem uma mensagem, não tem uma plena, é só um... E aí o Judá Bertelli foi para frente e disse assim: irmão, nós vamos terminar agora para almoçar, porque o pessoal da cozinha já não aguenta esperar mais, era quase 5 da tarde. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou sair sem nenhuma mensaginha. Pensei isso, cara. E aí vai aqueles adoradores para frente, e aí já misturou tudo. Davi Maia, Davi Fernandes, e só um stop assim, mas misturou tudo. E eles começaram a cantar, a adorar. Não sei se você lembra disso. Eu fiquei no corredor assim, eu estava cansado. E aí, com aquele coração assim, o Espírito Santo de Deus me disse assim: meu filho, eu estou aqui. Você não precisa ouvir homens famosos.
Você não precisa ouvir mais nenhuma mensagem. O que você precisa é começar a praticar o que você já aprendeu. E eu já comecei a me encolher assim, porque nós temos muita expectativa em homens, irmãos. E eu não estou falando para você que você não pode ouvir pastores e pregadores. Deus levanta aquele que quer do jeito que quer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus quer ir além disso. A tenda caída de Davi fala que Deus está levantando homens e mulheres. Escuta bem. Deus vai usar para ministrar a tua vida pessoas que você não vai nem lembrar o nome. Deus está levantando homens e mulheres como Obed-Edom, pessoas muito simples. A gente vai ver a fumaça, a gente vai ouvir a adoração, mas não são homens e mulheres que vão fazer sucesso diante de mídia, de televisão, mas são homens e mulheres que conseguem trazer o céu para a terra. Um dia perguntaram assim para João Batista: quem é você? Você é Jeremias, você é Elias, quem é você? Ele disse assim: vocês não precisam saber o meu nome. Eu sou apenas uma voz que clama. Eu sou apenas uma voz. Só uma voz, filha. Só uma voz. E Jesus disse: dos nascidos de mulher, não tem ninguém, nem vai ter ninguém igual a João. Não tem. Quando eu fico pensando nessa tenda, é um negócio que não tem aparência, que não tem pompa. É o que Deus vai fazer nesses dias. Em lugares que a gente não espera, por pessoas que a gente não espera, em momentos que a gente não espera. O vento sopra aonde quer. Eu só sei uma coisa no meu coração: eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer. Em 5 minutos eu termino. Nós vamos até as 10. Tem uma irmã, graças a Deus, está concordando comigo. 2 coisas para terminar. 2 coisas. Essa tenda caída de Davi fala de uma igreja que não tem paredes. Eu gosto disso aqui. Diga: uma igreja sem paredes. E vocês se lembram de Ezequiel 37, quando o profeta é levado pelo Espírito Santo, é levado pelo Espírito, e Deus dá uma visão para ele de um vale cheio de ossos. E Deus diz assim: ô Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel olha e diz assim: ó Deus, só o Senhor que sabe, eu não vou dar minha opinião não. Eu acho melhor ficar quieto. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fala bem assim: vamos orar, irmão, né? Não é verdade? Quando o pastor fala assim, vamos orar, é porque é só Deus mesmo na causa. Ô Deus, é só o Senhor que sabe. Irmãos, para mim a visão de Ezequiel, a visão do vale, é a visão da igreja dos nossos dias. Eu não sei se vocês têm visto e ouvido, mas não apenas no Brasil, mas em muitos lugares no mundo, a igreja se transformou num vale de ossos secos. Escuta bem, todas as denominações do Brasil quebraram. Estou falando todas. Todas. Nós temos apenas nomes, fachadas. Assembleia de Deus virou um vale de ossos. Os ossos estão espalhados para tudo quanto é canto. Presbiteriana virou vale. Batista virou vale. Metodista virou vale. Irmãos, é osso espalhado para tudo quanto é canto. Deixa eu te dizer, e os ossos estão secos. É escândalo,
é pedofilia. Não fica pensando que é só na igreja católica, não. É no meio dos evangélicos. É pastor. Meu irmão, o que tem de pastor e líder evangélico envolvido nessa lava-jato? Os políticos evangélicos fracassaram. Os pastores, muitos se venderam, se corromperam, viram. Às vezes, eu sou um pastor e às vezes eu vou fazer um negócio, eu chego num lugar e a pessoa diz: qual é a sua profissão, pastor? E tem lugar que dá vergonha, Luiz. Eu não tenho vergonha de ser o que eu sou, irmãos. Eu tenho vergonha por causa de tanto escândalo, de pastor vendendo igreja, de pastor se prostituindo, de pastor se corrompendo, de pastor se vendendo na política, pastor vendendo o voto das pessoas. Assim, é ridículo. O vale está seco, os ossos se espalharam, as igrejas racharam, é um para um lado, é um para o outro. E aí Deus diz assim: ô Ezequiel, a igreja brasileira, esses ossos, eles podem viver? E Ezequiel diz: só o Senhor. Você já teve esse sentimento de dizer assim: meu Deus, tem misericórdia? É muita vergonha, é muita sujeira, irmãos. E aí Deus diz assim: Ezequiel, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Querido, olha aqui para mim. No vale só tem duas posições: ou você é osso seco, ou você é profeta. A gente tem que parar e pensar: eu estou sendo uma voz profética no vale, ou eu já me sequei também e virei um osso? Porque é uma crise, irmãos. Porque a coisa vai pegando a gente de uma tal maneira que, se a gente não cuidar, a gente vai secando, a gente vai se decepcionando. Você vai dizendo: não, eu não acredito mais. Você vai secando: não, eu não quero mais igreja, eu não confio mais em pastor. Eu não quero saber, esse negócio de igreja é máquina de moer gente, é muita decepção, é muita mentira. Se a gente não cuidar, você diz: eu não quero mais saber de nada. E aí você vira osso seco também. Profetiza, Ezequiel, e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel diz que quando ele começou a profetizar, começou a haver um ruído, um estrondo, osso se juntando no osso. Escuta, igreja, as paredes estão caindo, mas os ossos estão se juntando. Deus está levantando uma tenda, é a igreja dele. A igreja que Deus está levantando, a noiva dele, ela não tem paredes denominacionais. Porque alguns anos atrás, quando que um pastor da PIB, da primeira igreja batista, e está pregando numa igreja de um ex-quadrangular, agora iada? Quando que eu ia ter aliança com um cara da Formosa? Deus está juntando os ossos, cara. Deus não está levantando paredes, Deus está juntando os ossos dele. É os ossos do corpo. A igreja que vai se encontrar com Jesus não é uma igreja que tem placa, mas é uma igreja que tem coração. Escuta o que eu estou falando. E os ossos se juntaram. Aí, eu estou partindo já para o final. Olha só. Profetiza, Ezequiel. E ele profetizou e ele diz assim: veio os nervos, a carne e a pele. Diga comigo: nervos, carne e pele. Rapidão, só para vocês pensarem. Esses nervos, a carne e a pele, fala de 3 níveis da igreja. Fala dos anciãos. Os anciãos, quando eu falo anciãos, irmãos, eu não estou falando apenas de velho. Quando eu falo anciãos, eu falo daqueles que são a nervura da igreja. São aqueles que dão estrutura para o corpo. Os nervos são os anciãos, os líderes, os pais da igreja. Esses nervos, eles que sustentam o corpo. A carne fala dos adultos.
E a pele fala da aparência, da transpiração, da beleza. É a pele que dá beleza. É por isso que a mulher trata da pele. Porque sem a pele bonita não tem beleza, não tem transpiração. A pele fala dos jovens, das crianças. Os jovens, eles são a transpiração. Os jovens, eles são a aparência. Uma igreja que não tem juventude, não tem beleza. Uma igreja que não tem juventude, ela não tem aparência, ela não tem transpiração. Agora, você imagina um corpo que tem muita aparência, tem muita pele, mas que não tem nervo. É uma igreja que tem muita transpiração, mas que não tem estrutura nenhuma. Agora a gente olha para as igrejas históricas. As igrejas históricas, elas têm uma nervura, elas têm um patrimônio, elas têm templos, elas têm uma estrutura, mas não tem pele, não tem transpiração, não tem beleza. É aquela igreja que só tem velho. Eles têm muita estrutura, mas eles não têm futuro. E a profecia do profeta Malaquias é o seguinte: que nesses últimos dias Deus converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Qual foi o fenômeno da igreja da década de 90? Qual foi o fenômeno que aconteceu na época das comunidades? Irmãos, eu pastorei uma igreja histórica. A nossa igreja vai completar 70 anos. É a primeira igreja batista da cidade. Quando eu comecei a pastorear, eu era solteiro. Eu tinha muito vigor, eu era muito jovem. E a igreja tinha umas 20 e poucas pessoas. E era só os anciãos da igreja. Pensa numa igreja assim, não adiantava nem falar para o povo ficar de pé na hora do louvor, porque a terceira idade não aguenta. E aí, qual que eram os sonhos desses anciãos, desses pais? Era ver os filhos vindo para a igreja, os netos vindo para a igreja. Pastor, nós temos que ganhar os jovens. Pastor, nós temos que, essa igreja precisa de vida. E a gente começou a trabalhar e a pregar. E começaram a vir as crianças, começaram a vir os jovens. E a gente começa a profetizar. Começa a vir a carne, começa a vir a pele. Mas aí começa a vir a bagunça. Porque onde tem criança tem bagunça. Você já viu uma casa que tem criança? Você chega e você já sabe, tem muita criança nessa casa. Porque casa que só tem velho, pensa numa casa organizada. É tudo no lugar. Meu irmão, casa que tem criança tem bagunça. Igreja que tem jovem, igreja que tem criança tem bagunça. E aí, os anciãos da igreja, o nervo, eles se chegar para mim, a diretoria da igreja, e dizer assim: ó, pastor, tem que dar um jeito nessa molecada aí, porque é muita bagunça nessa igreja. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Meu Deus. E aí, a moçada queria colocar bateria, a moçada queria dançar, a moçada não queria mais cantar firme nas promessas do meu Salvador. E tinha um velho tremendo lá na frente assim. E aí, a moçada dizia assim: pastor, por que esses velhos não morrem? Que esses aí estão querendo? Já completaram a carreira deles. Por que não deixam nós em paz? Aí sabe o que aconteceu na igreja brasileira? Esses jovens, a pele, ela saiu do corpo. Nós não precisamos desses velhos, nós não precisamos de estrutura. Nós vamos montar a nossa igreja, nós vamos fazer a nossa comunidade, nós vamos fazer vai ser a nossa tribo. E aí a gente vê muita coisa nova, mas que não tem estrutura nenhuma. E aí a gente olha os velhos que ficaram com grandes igrejas, mas que estão morrendo e não tem aparência, não tem vida nenhuma. Qual é a igreja que Deus está levantando, irmãos? A igreja está levantando uma igreja que os pais se converterão aos filhos e os filhos se converterão aos pais. É uma tenda. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Nessa igreja aqui, pastor, vai ser uma igreja que os pais vão aplaudir os filhos e os filhos vão honrar o coração dos pais. Esse é o corpo. E assim Deus levantou um exército. Pastor, e a carne? Outro dia que eu voltar eu falo da carne, porque a carne fica no meio dos dois, dos velhos e dos novos. Mas vamos terminar. Para terminar hoje,
essa igreja, essa tenda caída de Davi que Deus está levantando. Deus diz assim, eu vou repetir o texto para você. O profeta Amós diz assim, 9:11. Naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi, diga caída. Consertarei o que estiver quebrado, diga quebrada. Restaurarei as suas ruínas, diga ruína. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Deus diz assim que a igreja, a tenda que Ele vai levantar, o povo que Ele vai levantar, está caído, está quebrado e está em ruína. É a visão do vale. Irmãos, isso que eu vou falar para vocês é algo assim que mexeu com o meu coração. Porque vocês sabem que nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, todo mundo queria Ele. As crianças queriam Jesus, os velhos queriam Jesus, as multidões queriam Jesus, as pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam preparar jantar para Ele. Todo mundo queria que Jesus entrasse em casa, todo mundo queria que Jesus visitasse a cidade. Quando Jesus atravessava o mar do outro lado, a multidão corria porque queria estar perto dele. Nunca ninguém falou como esse homem. As pessoas ficavam 3 dias sem comer só para estar perto dele. Todo mundo queria Jesus, todo mundo. Mas a Bíblia diz que quando ele foi preso, todos fugiram, inclusive seus discípulos. Pedro seguiu de longe, negou ele 3 vezes. Mas o único que ficou aos pés da cruz foi João. Meus filhos, o salmista diz que Jesus foi tão surrado pelo chicote que dava para ver os ossos das costas dele. O chicote, o azorrague, arrancou toda a carne dele. É por isso que na metade do caminho, na via dolorosa, ele não aguenta, ele cai. Não foi Jesus que subiu o Monte Caveiro, o Gólgota, carregando a cruz. Quem subiu foi Simão Cirineu. Na subida, no meio de Jerusalém, ele cai. Irmãos, dá para vocês imaginarem aquele homem nu, arrancaram as vestes de Jesus. Ele escrevendo nas ruas de Jerusalém com o sangue. Então ele cai, e o sangue se mistura com o estrume dos animais, com a terra, com a poeira, com a areia. Ele está sem tomar banho. Ele fede. Ele cheira suor, lágrimas, sangue pisado. As pessoas cospem nele, batem na cara dele. Aquela coroa de espinhos desfigurou o rosto dele. Ele ficou todo inchado. Era um cheiro de sangue podre, de terra, de estrume, de suor, de lágrima. E a Bíblia diz que ele ficou desfigurado. E às 3 da tarde ele reclina a cabeça e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Terminou, está consumado. E você sabe o que me deixa em crise? É que ninguém quis o corpo dele. Não, isso não entra na minha cabeça. Porque durante 3 anos e meio tinha uma multidão que queria ele, queria chegar, queria tocar nele, queria pelo menos chegar perto, tocar pelo menos na hora do manto dele. Mas ninguém queria aquele Cristo machucado, ninguém queria aquele corpo fedido, ninguém queria aquele corpo moído pelo chicote, ninguém queria aquele corpo manchado de sangue. Eu penso, Luiz, onde estava Bartimeu cego para dizer: me dá? Onde estava Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado, que era rico, para dizer: dá para mim?
Ninguém quis o corpo morto de Jesus. Ninguém. Nenhum dos discípulos, nem João. Ninguém quis pegar aquela carne moída, fedida, esmagada. Ninguém. Então José de Arimateia chega para Pilatos e diz assim: dá para mim. Dá o corpo para mim. E a Bíblia diz que José de Arimateia pega o corpo de Jesus, aquele pedaço de carne pisada, aquele sangue preto, e ele lava o corpo. Eu fico imaginando ele lavando e tirando aquele sangue, aqueles pedaços de carne, de couro sujo, de terra. Ele lava o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele perfuma o corpo de Cristo. Ele enrola num lençol de linho e coloca numa sepultura nova que ele tinha mandado fazer, que valia muito dinheiro, que era da família dele. Ele investe o dinheiro dele naquele corpo que ninguém queria. E o que o Espírito Santo de Deus tem dito para mim é que nós estamos vivendo uma igreja hoje. Todos nós queremos a parte do corpo que está bonita. Nós somos pastores. Nós queremos as melhores pessoas. Existem igrejas que estão focadas só na parte bonita do corpo. Eu tenho igreja que diz: nós não quer, olha, gente ruim a gente não quer aqui. Esse pessoal problema nós não queremos aqui não. Nós só queremos gente boa aqui. Porque ninguém quer colocar a mão na parte machucada. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Existe uma parte desse corpo aqui, existe uma parte do corpo de Cristo que está morta lá fora. Existe uma parte do corpo, existe uma parte da igreja que está fedida, que está sangrando, que está doente. Eu pergunto para vocês: quem que vai levantar essa tenda que está caída? Quem que vai reerguer essa tenda que está em ruínas? Pastor, existem pastores que você conhece, que está na ruína hoje. Deixa eu te dizer, quem que vai levantar? Quem que quer essa parte, Luiz? O cara diz: eu não quero problema aqui não, meu irmão. E Jesus está dizendo: nesses últimos dias, existe uma tenda que está caída, que eu preciso levantar. Existem ossos que estão espalhados no vale, e que alguém tem que profetizar. Eu venho aqui essa noite, nós estamos falando de paternidade, o tema de vocês é paternidade. Existe uma multidão de filhos em São José do Rio Preto, eu digo pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma multidão de filhos que estão mortos, perdidos e doentes, e que precisam de um pai e de uma mãe. Quem que vai querer essa parte do corpo? Quem que vai profetizar cura? Quem que vai lavar, Luiz? Quem que vai perfumar? Quem que vai investir dinheiro e guardar? Escuta bem, assim como o Espírito Santo de Deus levantou Jesus dos mortos, existe uma multidão de mortos que o Espírito vai levantar nesses últimos dias. Vocês vão assistir e vão se lembrar dessa mensagem. Deus vai trazer muitos filhos que estão longe de casa. Deus vai trazer de volta. Deus quer nos usar para levantar pastores, para levantar homens e mulheres, pessoas que ninguém acredita, pessoas que dizem assim: ninguém quer esse homem. Eu queria que você tivesse o coração, que Deus levantasse José de Arimateia hoje, para dizer: dá para mim, dá esse corpo morto para mim. O que você vai fazer? Eu vou cuidar dele, eu vou lavar ele, eu vou perfumar ele, eu vou investir nele. Porque você investir em quem está são é fácil, o difícil é investir em quem está morto.
Vamos ficar de pé.